Boa tarde, todos me ouvem? Bem, queria dizer em primeiro lugar da minha alegria em estar aqui. Como a professora Suzana Sardo disse, eu estarei aqui um ano com vocês, uma honra enorme para mim. Eu acho que o INET tem assim, um peso para nós brasileiros, né, que é muito grande pela qualidade dos seus pesquisadores, pela qualidade das suas investigações acadêmicas, pelo fato de congregar tão bem performance e pesquisa em música, né? Então, pelo fato também de ser um órgão que busca essa internacionalização e de alguma forma junta diversos pesquisadores do mundo inteiro, né, em torno de uma causa em comum. Então, eu fico realmente muito feliz, muito honrado em poder estar aqui esse ano. E queria salientar que, sem dúvida, isso se deve muito a essa pessoa admirável que é a professora Suzana Sardo, essa energia toda em poder juntar tanta gente boa em prol de uma causa em comum, né? Então, eu venho aqui um pouco dividir assim, inquietações e também relatar alguns resultados de pesquisa que eu tenho feito no Brasil, de forma geral, né? A palestra chama-se, então, Entre Arquivos Sonoros, Performance e Pesquisa em Música Popular, Cenários Entrelaçados no Rio de Janeiro Contemporâneo, né? E eu vou relatar alguns casos em que eu atuei como performer ou como pesquisador acadêmico e como é que essas áreas estão realmente imbricadas, né, no nosso cotidiano, muitas vezes no Rio de Janeiro. Então, eu dividi essa palestra em duas partes, né? A primeira parte é dedicada a uma revisão de alguns conceitos que eu considero básicos, porque são conceitos que nos atormentam no nosso dia a dia como acadêmicos, né? Nos atormentam no sentido da inquietude que a Ana Flávia estava se referindo, de que nos traz sempre... Eu acho que a atividade acadêmica, a atividade de pesquisa é uma atividade ligada a essa inquietação que nos move, de alguma maneira, né? Isso tem a ver com a complexidade do campo. O campo musicológico se tornou extremamente mais complexo, pelo menos nos últimos 20 anos, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essas mudanças, escolhendo alguns tópicos que eu julgo que são importantes para compreendermos melhor essas mudanças, né? E com foco, claro, na questão dos arquivos, né? Os arquivos também têm um papel central aí na musicologia, desde o começo do estabelecimento desse campo, e hoje é um campo que sofre uma grande revolução, né? Então falaremos sobre isso um pouquinho. E na segunda parte da palestra, eu vou apresentar dois estudos de caso, né, que eu vivi particularmente, que são, uma é a retomada dos ranchos de carnaval a partir de uma pesquisa acadêmica. Isso foi uma pesquisa realizada no ano de 2000, 2001, eu vou explicar melhor. E outra é uma pesquisa que envolve várias frentes, na verdade, mas que se estabelece em várias situações de performance, de ações didáticas, de publicações, etc., né? De alguma forma, essas duas partes estão ligadas. Algumas das questões que eu vou elencar nessa primeira parte estão completamente relacionadas com a prática, com o dia a dia, com a vivência desses casos que eu vou apresentar, né? Então, a Ana Flávia, eu gostei muito aliás, eu sou um fã da Ana Flávia também, e eu gostei muito quando ela está falando aqui desse dividir inquietações, né? Eu creio que isso não termina no doutorado, isso nos acompanha durante toda a nossa vida acadêmica, né? Então, eu particularmente sempre tive simpatia por professores que, de alguma forma, não tinham nenhum receio em expor as suas inquietudes, os seus anseios, as suas dúvidas, né? E sempre desconfiei um pouco dos professores que só tinham certezas absolutas, né? Acho que essa vida é bastante complexa, já é bastante complexa para termos qualquer certeza absoluta, e eu sempre que eu dou uma aula, sempre que acabo de dar uma aula, sempre surgem questões, surgem dúvidas, e eu acho que isso faz parte do processo de conhecimento, né? De alguma maneira, essas inquietações elas estão relacionadas a esse fato que eu já mencionei, de que o nosso campo musicológico, se tornou incrivelmente mais complexo, né? Pelo menos nesses últimos 20 anos, pelo menos, né? E eu sei que eu falo para uma plateia majoritariamente composta de doutorandos, eu não quero assustar ninguém, mas eu acho que, pelo contrário, essas inquietudes e essa complexidade, ela traz
mais interesse, a pesquisa em música se torna mais instigante, de alguma forma, né? Por quê? Por algumas das razões que eu vou elencar, que eu vou elencar aqui, né? A gente parte de um ponto de partida que alguns conceitos que nós tínhamos herdados da musicologia do século XIX, e mesmo vários conceitos cunhados ao longo do século XX, passam a ser fortemente questionados, né? Esse é um ponto de partida, né? Então, termos normalmente eram usados para dividir, para segmentar esse campo musicológico, né? Então, termos como folclore, música popular, música ocidental, música tradicional, dentre outros, né? E aí tem uma citação do Weitermann: o valor heurístico de antigos conceitos, tais como ocidentalização, sincretismo, aí termos já do século XX, né? Aculturação e urbanização, tem sido amplamente questionado na atualidade. Quer dizer, nós estamos constantemente revendo esses conceitos, né? E por que nós estamos revendo constantemente esses conceitos? Por uma série de fatores, né? Eu acho que seria muito pretensioso tentar fazer uma análise exaustiva dos fatores que levaram a essa nova complexidade do campo aqui, mas eu não queria deixar de mencionar alguns deles, já pedindo desculpas por uma possível superficialidade, mas eu acho que vão servir de alguma forma para ilustrar depois os nossos estudos de caso, né? Então, o primeiro deles, que eu acho que diz respeito a todos nós, é a questão da música e alteridade, né? A nossa concepção de música e alteridade se alterou de uma forma dramática e eu diria muito instigante, muito boa, de maneira geral, nos últimos tempos, né? De alguma forma, todos nós sabemos que esse campo da musicologia, quando a gente analisa o organograma que foi composto pelo Guido Adler, funciona como uma espécie de mito de origem, né? de certidão de nascimento assim, do campo. Já havia ali, na verdade, um subcampo que era destinado ao estudo das músicas não ocidentais, um estudo comparativo. Então já havia ali, de alguma forma, uma premissa de que haveria um campo de estudo para essas músicas. Só que é claro que isso era feito a partir de uma perspectiva totalmente etnocêntrica, que tinha como base um sujeito, normalmente ocidental europeu, que olhava aqueles objetos, aquelas práticas musicais do mundo, como sob uma perspectiva presentemente científica, né, a partir dos critérios europeus. E isso, ao longo do século XX, foi mudando, né? Então, a nossa percepção de música e alteridade é cada vez maior. Eu estava lendo um artigo que estava falando sobre o início da fonografia no mundo, né? E como algumas indústrias fonográficas perceberam que havia mercados potencialmente muito lucrativos na Ásia, na América Latina, né? Então, era um relato de um desses técnicos de som que foi gravar na Ásia, e ele dizendo: eu me sentia como Marco Polo, indo descobrir, né, novos territórios, né? E hoje em dia todos nós somos um pouco assim, por uma série de razões. A internet faz com que tenhamos acesso à música de uma forma muito rápida e muito fácil, digamos assim, né? Então essa noção de música alteridade está ligada a diversos fatores, né? Um deles é essa revolução digital, e também eu destaquei um texto que eu gosto muito, que eu acho que é um texto referencial, apesar de ser um texto já antigo, de 2000, mas é um livro da Georgina Bourne e o David Hesmondach, que é Western Music and Its Others, né? Uma coleção de ensaios sobre alteridade em música. E ela faz na introdução, ela faz uma espécie de mapeamento dessas condições de alteridade, né? Falando um pouco sobre a ascensão dos estudos pós-coloniais, a partir da década de 80, né? Então ela fala que esses campos atualmente englobariam vários objetos e métodos: a análise de obras literárias produzidas em países colonizados e como elas tratam ou ignoram questões da colonização, a análise dos escritos e da produção cultural sobre países colonizados, refletindo uma busca pela incorporação de temas como ficção, poesia e drama no escopo de estudos, pesquisas minuciosas das relações entre teorias, instituições e intelectuais do Ocidente e dos países colonizados. De alguma forma, na segunda parte dessa palestra, eu vou falar sobre o relato que se encaixa muito bem nessa descrição, sobre um relato de um carteiro brasileiro da década de 30,
chamado Alexandre Gonçalves Pinto, que deixou um livro, escreveu um livro em 1936, relatando as suas relações com o choro, uma música popular brasileira, né? Então é como se fosse um nativo, na verdade, descrevendo ali as relações que ele percebia naquela música, como as diversas pessoas falavam sobre aquela música. Então é um pouco dentro desse contexto que eu vou abordar na segunda parte dessa palestra, né? Uma segunda questão, que eu acho que é uma questão também densa e que tem muito a ver com o nosso cotidiano, acho que ela estava presente aqui nas falas anteriores um pouco, é esse questionamento entre sistematizações do musical e do social, né? E aí eu trago um outro texto que eu acho também importantíssimo, da Tia Denora, que é o Music in Everyday Life, um livro do ano 2000, né? Onde ela faz esse questionamento das chamadas grandes teorizações, né, sobre relações entre sociedade e música, né? E o maior nome nesse sentido da musicologia é o Adorno, né? Então ela faz toda uma crítica, na verdade, desse pensamento adorniano, no sentido de indicar que nem sempre é tão fácil. Ela usa esse termo, uma ilusão acadêmica, né? Como se houvesse sempre essa ilusão acadêmica de que a música ela constrói estratos sociais, digamos assim, né? E, na verdade, o que ela vai apontar é que, se nós não tivermos muito claro, descrevermos de forma muito clara como esses processos se dão, então isso não passa de alguma forma de uma ilusão acadêmica. Quer dizer, é preciso deixar muito claro como são esses processos, né? Então essa é um pouco a crítica que ela faz a esse trabalho do Adorno. Como não fornece nenhum mecanismo de como essas questões realmente acontecem, quer dizer, de relações entre música e sociedade, a obra de Adorno também tem o poder de frustrar. Seu trabalho não oferece nenhuma estrutura por onde se possa ver a música como formuladora de estruturas sociais, nenhuma consideração sobre como a música age concretamente. E aí isso nos leva a um outro ponto, né? E eu estou passando assim muito, muito rapidamente, cada um desses pontos daria uma semana de aula, né? Mas enfim, que é um ponto que nos diz respeito, que eu acho que nós todos vivemos no dia a dia, né? Todos nós sabemos que esse mundo adorniano, ele passa a ser fortemente criticado no século XX, e um desses sujeitos é, sem dúvida, o Bourdieu, que vai procurar fazer essa crítica da autonomia da arte, né? Que é um termo também já bastante conhecido, né? Então é como se nós tivéssemos, por um lado, e aí eu destaco logo em seguida aqui, uma frase do Antoine Inion, que é um sociólogo também importantíssimo, um dos maiores nomes da sociologia da música, que vai dizer dessa dualidade, dessa dicotomia, como se tivéssemos, por um lado, aqueles que falam da música como essência e aqueles que estão sempre a negar esse caráter, esse poder da música, esse estranho poder da música, ele diz, né? Então ele diz, essa citação de um livro que é A Passion Musicale, que é um livro também referencial, né? A literatura sobre a música é dividida por uma espécie de cunha entre duas grandes direções de análise. Aquelas que aceitam e comentam o objeto musical e aquelas que o impugnam e tentam remeter seu estranho poder às suas determinações sociais. Essa é uma frase bonita, porque é uma frase com a qual a gente se identifica no nosso dia a dia, né? Por um lado, somos todos aqui fascinados por esse poder, por esse estranho poder da música, né? Mas, ao mesmo tempo, estamos todos cientes dessa crítica à autonomia da arte. Então, como chegar a um caminho do meio aí, né? Essa é uma das grandes questões, né? E o Enion vai ter uma proposta, né, de alguma maneira. Eu vou mencionar aqui. A crítica social de autores como Bourdieu foi usado contra a estética de modo a mostrar como gostos e obras são construídos e socialmente determinados. Mas a música permite que se vá além da mera descrição, que coloque em evidência aspectos econômicos e sociais de um determinismo do gosto. É possível fazer uma análise positiva do mediador como base para uma análise da estética e do gosto, e não de sua desconstrução. O que vale dizer, em outras palavras, que é preciso repovoar esse campo com mediadores. Quer dizer, ao invés de termos uma posição onde o pesquisador é que vai definir sobre uma postura talvez etnocêntrica o que é e que não é
ou vai estabelecer categorias de análise, nós devolvemos esse papel para os mediadores. Então, cada uma das pessoas, dos atores sociais envolvidos naquela prática, vai ter o poder de definir critérios de análise, de definir discursos sobre a música. Enfim, isso torna o campo muito mais complexo, por um lado, mas também muito mais interessante, por outro, né? Voltando para a tia Denora, que de certa forma é concordante com esse pensamento do Enion, isso significa uma mudança do foco de objetos estéticos e seus conteúdos para as práticas criados e usados para produzir a vida social. Quer dizer, são os próprios atores que vão definir, né, muitas vezes esses critérios e esses discursos, como eu já disse anteriormente. Isso está muito ligado à questão da análise musical, né? Se a gente pega a história da musicologia, e para quem já leu tanto textos musicológicos quanto etnomusicológicos, eu lembro muito do Bruno Neto, no The Study of Ethnomusicology, que tem vários capítulos dedicados a essa história da etnomusicologia, né? E como houve uma procura por uma espécie de santo graal, assim, que fosse um modelo paradigmático de análise que desse conta de toda a diversidade do mundo, né? Então ele vai falar de tentativas desde o Hornbostel, passando pelo Kolinsky, até o Alan Lomax na década de 60 com Cantometrics. Quer dizer, existia essa ambição de que seria possível se estabelecer um grande método, uma grande metodologia de análise. Isso diz respeito, sem dúvida, ao trabalho de muitos de vocês, que imagino que devem estar trabalhando com análise também. Mas me parece que isso tem tudo a ver com o que eu falava antes, na verdade, né? Então, você dilui a figura de um sujeito central e, da mesma forma, você dilui a ideia de uma análise central. Então, como se você, ao passar essa bola, entre aspas, para os mediadores, então você começa a ter uma série de análises possíveis. Não mais uma única análise, mas uma série de análises que são possíveis e que são válidas de acordo com o ator social que está ali a emitir sua opinião. Eu vou falar muito sobre isso na segunda parte, quando falarmos sobre a obra desse carteiro, que vai ser uma espécie de espelho de várias interpretações sobre aquela música na década de 30 no Rio de Janeiro. Bem, isso é realmente uma visão muito panorâmica, né? Só para levantar essas questões, depois espero que tenhamos tempo de discutir. O nosso campo também se torna muito, muito mais complexo pelo caráter cada vez mais transdisciplinar, né? Nos últimos 20 anos, nós temos recebido aportes fundamentais de áreas como sociologia, história, crítica literária, estudos linguísticos, etc., né? O que faz com que a nossa tarefa seja mais interessante e, ao mesmo tempo, nós tenhamos que sair de uma certa zona de conforto, na verdade, né? Eu percebo isso muito na própria organização dos programas de pós-graduação, né? O meu programa de pós-graduação, o programa qual tem feito da Unirio, tem algumas linhas muito claras, né? Então tem a linha de pesquisa em etnografia das práticas musicais, em composição, em educação musical e o que mais? Enfim, são áreas muito bem definidas. E hoje em dia o que acontece é que cada vez mais recebemos projetos que não se adequam exatamente no perfil de nenhuma dessas áreas, no final das contas, né? Como se os próprios projetos já estivessem questionando essa divisão. E isso faz com que nós tenhamos que repensar continuamente, né? E quando eu falo sair da zona de conforto, eu acho que é isso que acontece realmente, porque idealmente não há mais uma área que é totalmente fechada, né? Então há sempre diálogo e cada vez mais diálogos entre essas linhas de pesquisa. Um outro ponto que eu acho muito interessante e que me faz perder o sono muitas vezes diz respeito às aplicações práticas das nossas pesquisas musicológicas, né? Um ponto que estava sendo por acaso levantado aqui na mesa antes da minha fala, né? E aí eu trago para vocês uma pesquisa que foi realizada recentemente, nesse ano de 2015, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, em 2015. Eu copiei um trechinho, essa pesquisa está disponível no site, na internet, é só botar no Google Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil, que está lá.
E eles dizem o seguinte: esse estudo teve como objetivo principal fazer um levantamento do interesse, acesso à informação, conhecimento, bem como comportamentos, hábitos e atitudes dos brasileiros em relação à ciência e tecnologia, tendo como público-alvo a população brasileira adulta, homens e mulheres, e jovens com idade igual ou superior a 16 anos. Então foi uma consulta para saber de que maneira a população em geral reconhecia ou percebia a importância da ciência e tecnologia no seu dia a dia, né? E os resultados foram bastante inquietantes, assim, né? Alguns desses resultados estão publicados lá no site, né? Por exemplo, 87% dos pesquisados não foram capazes de dizer o nome de uma única instituição científica no Brasil, né? 93% não conseguiram dizer o nome de um cientista brasileiro, né? Sendo que desses 7%, um dos mais citados foi Albert Einstein, um cientista brasileiro. Então é uma situação que preocupa, porque tem a ver com uma pergunta que eu acho que todos nós devemos nos fazer a cada dia, né? Para que serve, no final, para que servem as nossas pesquisas, né? Como as nossas pesquisas saem. É claro que há um âmbito universitário, de revistas, de publicações, etc., mas como é que isso consegue transpor essa barreira da universidade para fora, né? Eu estava lendo agora, antes de vir para cá, justamente uma entrevista de uma pesquisadora francesa, que está no site da Unirio, e ela falava da dificuldade que é conseguir leitores para as revistas científicas, né? Então é como se estivéssemos num gueto cada vez maior e que publicamos, mas quem lê isso, no final das contas, né? De que forma as nossas pesquisas se tornam visíveis ou relevantes de uma forma mais geral, né? Essa é uma preocupação que não é só brasileira, na verdade, né? Eu trouxe aqui uma fala do Anthony Seeger, que é outro, enfim, todos conhecem o Anthony Seeger, figura também colaboradora aqui do INET, que esteve aqui no passado, e eu destaquei um artigo dele de 2004, em que ele se pergunta de uma forma muito... Ele escreve de uma maneira genial, né, o Seeger, e ele se pergunta, ele fala assim, olhando o escopo da produção etnomusicológica, ele diz que ele muitas vezes sentiu inveja de outras áreas, ramos da ciência, que teriam, segundo ele, aplicações muito mais práticas, né? Então ele menciona, por exemplo, a genética, né? A genética, através de exames genéticos, você pode, por exemplo, tirar inocentes da prisão, né? Então tem aplicações muito práticas para o dia a dia das pessoas. E isso fazia com que ele se perguntasse de que forma esses estudos etnomusicológicos poderiam ter, não a mesma eficácia, mas enfim, o mesmo grau de importância para as pessoas, né? E ele vai chegar à conclusão justamente que, paradoxalmente, uma das áreas tidas como das mais antigas e mais indigestas, entre aspas, da etnomusicologia, que era justamente o processamento de arquivos, de gravação e disseminação de arquivos, se tornava novamente uma área de ponta, uma área que tinha tudo a ver com o dia a dia das pessoas, né? E isso me forneceu um mote, então, para chegar nesse outro ponto, que é o ponto central da nossa palestra, que é a questão dos arquivos, né? Onde também houve uma grande revolução nos últimos 20 anos nessa maneira de conceber e tratar, né? Isso também tem relação direta com a musicologia, porque se voltarmos lá a esse grande organograma do Guido Adler, percebemos imediatamente como a questão do arquivamento estava presente ali desde o início da disciplina, né? Então, previa-se arquivamento de partituras manuscritas, de instrumentos musicais e de músicas do mundo, né, de alguma forma. E é claro que a invenção do fonógrafo aí no final do século XIX, início do século XX, vai ser uma grande revolução na história da música, por permitir que, de repente, você congele, teoricamente, né, você congele uma determinada prática e esses bancos, esses acervos se tornam cada vez mais palpáveis, digamos assim, pelo menos ilusoriamente palpáveis, né? É como se houvesse uma ambição de que vamos conseguir guardar toda a diversidade musical do mundo, né? Isso tem a ver com essa noção que é do século XIX, né? Do arquivo como um repositório de artefatos e registros congelados, que ficam ali congelados.
havia, de certa forma, um anseio que era motivado por dois motivos, né? Essa ênfase, essa febre de gravações por parte dos acadêmicos, dos estudiosos, né? Por um lado, se acreditava que essa diversidade musical ia acabar, né? Isso é patente em vários escritos, tanto na América Latina como na Europa, nesse período, né? Devemos registrar essa diversidade, porque essa diversidade está fadada à extinção, né? Paradoxalmente, o próprio disco era visto como uma arma de extinção dessa diversidade, né? O disco ou a rádio, por exemplo, né? No Brasil, eu trabalhei no arquivo do Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que era um dos grandes precursores da etnomusicologia no Brasil, e há vários escritos dele nesse sentido, né? Precisamos gravar essas músicas porque o rádio está a destruir essa diversidade da música brasileira, né? E por outro lado, havia a ilusão de que essa música congelada ela seria estudável cientificamente, né? Então é a famosa fase da pesquisa de gabinete, né? O pesquisador ficava no seu gabinete, recebia as gravações, analisava aquelas gravações e a partir dali fazia uma série de teorizações a respeito daquela música, sem ter nenhum contato com o contexto com que a música foi produzida ou com os atores sociais envolvidos naquele processo, né? Dessa visão, nós passamos então para uma visão atual que tem a ver com uma série de fatores que eu não vou ter tempo de esmiuçar aqui, mas enfim, com pensamentos de Foucault, de Derrida, de tantos outros, que vão ver esse arquivo como parte de um campo dialético, na verdade, né? Um campo que espelha identidades, espelha tramas narrativas, espelha ideologias, espelha uma série de fatores que vão estar ali naquele disco que aparentemente aprisionou aquela prática sonora, né? Mas se enxergarmos de outra forma, aquela prática sonora que está ali gravada, ela pode ser lida de muitas maneiras, né? Então, só para não estender muito essa primeira parte, eu trago aqui um texto do Miguel Garcia, que é um importante etnomusicólogo argentino, chamado Arquivos Sonoros ou a Poética de um Saber Inacabado, onde ele vai analisar, vai estudar algumas gravações e os discursos sobre essas gravações de algumas etnias da Terra do Fogo, né, no sul ali da Argentina. E ele parte desses 4 postulados, que sem dúvida devem muito a Foucault, enfim, mas que eu trouxe aqui como base para a segunda parte da nossa aula, né? Esses 2 primeiros estão muito interligados, arquivos como um saber de caráter discursivo e arquivo como um conjunto de enunciados descontínuos e de autoria compartilhada. O que seria isso, né? Na verdade, cada um, e ele vai analisar isso muito bem, tentando entender como é que aquelas gravações foram feitas naquele... Ele vai dizer que uma série de etnógrafos trabalhando no sul da Argentina, na Terra do Fogo, escolhem algumas gravações do universo super amplo das práticas musicais daquela etnia e gravam 4 ou 5 canções e, de repente, aquelas 4 ou 5 canções passam a ser o canto daquela etnia, na verdade. Quanto aquilo foi uma pequena amostragem, na verdade, né? Sobre aquele registro, vários musicólogos ao longo do século XX vão estabelecer discursos, tentando estabelecer categorias analíticas, análises em cima daquilo. Então, de qualquer maneira, é essa ilusão de que aquela música que está ali congelada é a música do povo tal, né? Quando ela é uma ínfima parcela dessa música gravada. E a partir dessa gravação, uma série de enunciados, normalmente compartilhados, descontínuos, porque muitas vezes são heterogêneos, às vezes um analista vai dizer uma coisa, o outro vai dizer uma outra coisa completamente diferente, né? Então, para vocês verem a complexidade desse estudo de gravações, né? O terceiro é o arquivo como saber esteticamente orientado. Todo arquivo ele passa por esse caráter estético, de escolha estética, né? E ele dá um exemplo que é muito curioso. Nesse processo de gravação, um dos indígenas cantava ora muito forte, ora muito piano, né? E o técnico de gravação ficava incomodado com aquilo, porque aquilo era uma coisa estranha para a cultura ocidental e tudo mais. Então, o que ele fazia? Ele colocou o fonógrafo numa mesa com rodinhas, ele afastava a mesa
quando o índio cantava forte e chegava perto quando era fraco. Isso faz com que a gravação praticamente não module, né? Não fique toda por igual. E é claro que é uma escolha estética ali muito forte que está sendo... Isso é um exemplo assim, extremo, mas é só para ilustrar como qualquer arquivo passa por essa instância de uma estética. Isso tem a ver com outro ponto também, o arquivo como uma expressão de uma ideologia, né? Qualquer arquivo, qualquer coleta musical, ela parte de um princípio, de alguma ideologia que está ali por trás, né? No caso dessas músicas da Terra do Fogo, ele aponta claramente como uma ideologia colonialista dos gravadores olharem para os músicos ali como os primitivos, de alguma forma, e aquela música foi sempre estudada sob o âmbito da música primitiva, entre aspas, né? Bem, agora eu passo para a segunda parte da palestra, onde todas essas questões vão estar, de alguma forma, conversando com os estudos de casos que eu vou trazer aqui, né? E antes de começar, eu vou pedir licença para falar um pouquinho da minha trajetória musical, porque eu acredito que as nossas trajetórias como acadêmicos, elas são indissociadas das nossas biografias, de alguma forma, né? Então, toda a pesquisa que eu realizei tem a ver com a minha própria vivência musical e eu queria expor isso aqui rapidamente, né? Eu comecei a tocar violão com 9 anos de idade, dentro daquele espírito que as crianças vão aprender um instrumento, né? Eu fui aprender violão e a minha irmã foi aprender piano. Mas a paixão musical, para usar um termo do Enion, veio com 13 anos, quando eu conheci pela primeira vez esse instrumento aqui, que é um bandolim, que me foi emprestado por um amigo. E eu ouvi também nesse mesmo ano, pela primeira vez, um disco desse senhor que está aí, o Jacó do Bandolim. E aí isso mudou para sempre a minha relação com a música, né? E a paixão é sempre difícil de ser explicada, né? Mas acho que nesse caso tem a ver um pouco com esse paradoxo de um instrumento tão aparentemente tão limitado. O bandolim é um instrumento que tem pouca sustentação de som, né? Ele quase não... Aqui, por acaso, a acústica é ótima, né? Mas em geral é um instrumento ingrato de tocar. Do microfone. Do microfone também. A acústica é um instrumento ingrato de tocar, um instrumento duro, que dá calo no dedo, enfim, é um instrumento super ingrato. Mas a primeira vez que eu ouvi esse senhor tocar, o Jacó do Bandolim, eu fiquei deslumbrado e eu vou colocar um pouquinho dessa gravação para vocês ouvirem, para compartilhar essa... Acho que dá para colocar aí. Só para ilustrar, né? Então, eu comecei a ter um problema, na verdade, porque eu queria aprender esse instrumento, mas na época, isso estou falando da década de 90, não havia muito material editado. Havia alguma coisa de partitura, de choro editado, mas enfim, era um material sempre muito problemático, muitos erros. E eu comecei a tocar dessa forma, ouvindo o disco e tentando repetir aquilo, né? E eu tinha um LP único do Jacó do Bandolim. E eu ficava incessantemente ouvindo e tirando aquela... Até o ponto que eu já sabia o disco inteiro de cor e todas as músicas, já tocava todas as músicas de cor. E aí eu precisava mais, eu tinha muita ânsia de tocar naquela época. Acordava com o bandolim, dormia com o bandolim praticamente. Então eu comecei a ter necessariamente que pesquisar para poder tocar, na verdade. Eu acho que é por isso que, para mim, de alguma forma, a performance e a pesquisa ficaram sempre indissociáveis de alguma maneira, né? E eu fui pesquisar em dois grandes arquivos. Um arquivo era o arquivo do próprio Jacó do Bandolim. O Jacó foi um grande músico, um grande pesquisador também, um grande musicólogo. Ele deixou um acervo de milhares de partituras, de gravações, documentos sobre música e tudo mais. E depois que ele morreu, esse arquivo foi incorporado ao Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro. Então eu ia lá toda tarde para pesquisar, para copiar partitura, ouvir gravações, etc. E o segundo grande arquivo foi um botequim, lá em Copacabana, onde se reuniam vários músicos de choro, mais velhos do que eu, e que tocavam ali, e eu ia lá
começar a aprender a tocar, né? E para mim havia uma espécie de circularidade entre esses dois polos, porque muitas das músicas que eu aprendia no botequim, depois eu descobri a partitura no acervo, a gravação. Às vezes eu aprendia a música na gravação, no acervo, e ia para o botequim tocar, então era como se esses dois polos estivessem sempre em diálogo, de alguma maneira, né? E aí quando eu fiz 18 anos, eu decidi que eu ia fazer música, né? Um pouco nesse espírito apaixonado pelo instrumento, e o que me trouxe outros problemas também, porque eu fui para a universidade e não havia então nenhum curso voltado para esse instrumento, né? O bandolim é um instrumento popular, música popular, e na época não havia esse instrumento na universidade, né? E eu acabei tendo que fazer outro curso, fiz o curso de regência, e isso me levava a situações de alteridade, assim, porque as pessoas me perguntavam: de que instrumento você toca? Aí eu falava bandolim, e as pessoas me olhavam assim com um certo desdém, né? O bandolim é um instrumento que não tem muito valor. Hoje em dia, há 2 anos atrás, é que finalmente se inaugurou o primeiro bacharelado em bandolim, né, no Brasil, na UFRJ, e de cavaquinho também, porque os cavaquinistas também eram discriminados, né, nesse período. E aí, na universidade, eu tive acesso a vários professores sensacionais, dentre eles o Samuel Araújo, o professor Samuel Araújo, que é outro colaborador aqui do INET, constante, né? E na época eu fui ter aula de folclore musical brasileiro, né? Isso na década de 90, né? Então havia ainda essa disciplina que é herdada um pouco desse período nacionalista da década de 30 e tudo mais, se bem que o Samuel já tinha um outro escopo, né? O Samuel já tinha o doutorado em etnomusicologia, com o Bruno Neto e tudo mais, então nós líamos muita coisa já de etnomusicologia na década de 90, nessa aula de folclore musical brasileiro, né? E como trabalho de final de curso, ele pediu para que nós fizéssemos uma pesquisa de campo, pelo menos um esboço de pesquisa de campo, estávamos todos começando nesse período, né? E eu decidi fazer a minha pesquisa de campo no botequim que eu frequentava, que era unir o útil ao agradável, né? Então, nesse botequim eu conheci uma figura também muito importante na história da música brasileira, que é o Elton Medeiros, um grande nome do samba, e parceiro do Cartola, do Paulinho da Viola, enfim, um grande compositor de samba, e um compositor genial, eu diria. Ele não toca nenhum instrumento, mas as melodias dos sambas são divinas, realmente. E ele gostava muito de conversar com os músicos mais jovens, né? E ele contava muitas histórias e falava muito dos ranchos de carnaval, porque ele mesmo tinha participado desses ranchos de carnaval e era filho de ranchistas, né? Desse representantes de ranchos de carnaval. E eu decidi fazer o meu trabalho sobre esses ranchos, na verdade, né? Ele seria o meu informante, eu ia lá frequentemente para descobrir um pouco dessa história. Então passo a falar um pouquinho dessa história dos ranchos. O que eram esses ranchos, né? Os ranchos de carnaval, eles têm uma ligação direta com os ranchos de pastoris no Brasil e certamente com os ranchos folclóricos aqui de Portugal, né? No Brasil do século XIX, esses ranchos eram associados às práticas práticas sonoras que saíam entre o dia 25 de dezembro e o dia 6 de janeiro, né? Louvando o nascimento de Cristo, né? O período entre Natal e o Dia de Reis, né? E no Rio de Janeiro, no começo do século XX, essa prática passou a ser uma prática de carnaval. Na verdade, essa figura, aí a foto é muito antiga, não dá para ver muito bem, mas é o Hilário Jovino, que é apontado como a pessoa que fez essa transformação, que propôs essa transformação. Vamos pegar esse rancho religioso e transformar numa prática de carnaval. Então vamos, em vez de desfilar em dezembro, desfila em fevereiro, e a gente tira toda a simbologia religiosa, mas aproveita a estrutura de procissão e troca-se, os ícones são trocados, né? Passam a ser ícones profanos, de alguma maneira. Isso estava, de alguma forma, em concordância com uma mudança política e social no Rio de Janeiro da época, né? O Rio de Janeiro, no final do século XIX, passa por mudanças grandes em termos de história e sociedade, são relacionadas diretamente à abolição da escravatura, em 1888, e à proclamação da República, em 1889, né? Isso passa por uma série de reformas na cidade, incluindo reformas urbanas, né? Eu trago aqui algumas fotografias dessa época. A ideia era de que o Rio de Janeiro, como uma metrópole moderna, ela devia se equiparar às principais capitais europeias, né? As repúblicas europeias. Então, todo o traçado urbano que remetia ao período imperial e colonial, com aquelas ruas estreitas, que ainda
ainda existem no Rio de Janeiro, no centro do Rio, né? Mas começa a ser mudado. Então aqui é uma foto do alargamento da Rua da Carioca, que é uma das ruas principais lá do Rio de Janeiro, que era uma rua estreita e foi alargada para chegar a esse padrão, que era o novo padrão da República, né? O padrão de avenidas largas, baseado um pouco em Paris, nos boulevards, etc. Né? E isso, os ranchos fizeram parte um pouco dessa mudança, porque era uma manifestação de carnaval, mas que tinha uma ambição artística. Eles formavam orquestras de músicos populares e saíam cantando nas ruas. Isso teve uma adesão enorme da população e dos próprios jornais, que queriam desfazer aquela imagem do carnaval do Império ligado ao intrudo, como um carnaval bárbaro, etc., e inserir o Brasil no rol do carnaval moderno, do carnaval requintado, etc. Né? Então esses ranchos tinham essa estrutura, na verdade. Aqui eu trago uma foto da diretoria do rancho Ameno Resedá, que é um dos mais importantes ranchos do período. Normalmente esses ranchos tinham a cada ano um enredo. As escolas de samba, hoje em dia, elas herdaram muito dessa estrutura desses ranchos. Né? Elas também saem com enredo, saem com alas, saem com alegorias, etc. Isso tudo pertencia a essa prática do rancho. Né? E eu trago aqui uma gravação para ouvirmos, uma gravação que eu acho muito interessante, porque é uma gravação de um período do iniciozinho da fonografia no Brasil. A gravação no Brasil começa em 1902 e essa gravação é um pouco posterior, de 1906. Chama-se Carnaval de 1906. E eu acho muito interessante esse primeiro período da indústria fonográfica, porque, de alguma forma, esses donos de gravadoras estavam interessados em ter lucros, obviamente, como capitalistas, e para isso eles iam buscar esses músicos populares, quer dizer, esse som das ruas da época. Né? Logo, um pouco depois, na década de 20, já começa a aparecer a figura do arranjador, do músico contratado, para fazer uma espécie de filtro ali nessa história. E aqui a gente ouve, nessa gravação, é claro que toda gravação é um filtro, mas de qualquer forma a gente ouve aqui os próprios membros do Rancho Ameno Resedá, que eram um grupo popular cantando. Né? Eu vou colocar aqui para a gente ouvir. Não, ela está aqui, está em cima da imagem. Essas eram as vozes aí do Ameno Resedá. Então eu estou dizendo isso tudo porque isso foi um pouco do resultado dessa pesquisa que eu fiz com o Elton Medeiros. Ele foi me passando muitas dessas informações. Né? Eu estava todo feliz porque eu tinha muitos dados para fazer meu trabalho acadêmico, estava tudo indo muito bem. Eu estava seguindo ali um manual etnomusicológico e estava tudo dando certo. Até que de repente houve um problema, na verdade, né? Porque numa certa altura da entrevista ele chegou para mim e perguntou: mas vem cá, você vai fazer o que com isso aí? Com isso tudo que eu estou te falando? Né? Aí eu falei: olha, eu vou fazer eu já tinha explicado a ele que eu estava fazendo uma pesquisa para a universidade, né? Eu falei de novo: olha, estou fazendo uma pesquisa para a universidade. Aí ele ficou meio bravo e falou assim, ele é muito enérgico, né? E ele falou assim: mas vem cá, você vem aqui, você atiça a minha memória, você me faz reviver esse tempo todo, que eu tenho saudades, eu fico aqui todo empolgado, e aí você diz que isso vai virar um trabalho que você vai deixar na faculdade pronto? Aí eu fiquei assim, porque isso é uma situação que eu não estava descrita lá nos manuais, né? Aí eu falei, bem, aí ele falou: olha, você agora tem a obrigação de colocar um rancho na rua. Os ranchos tinham acabado na década de 60, na verdade, né? E eu fiquei totalmente assustado, assim, porque como é que eu vou fazer isso? Isso não está previsto absolutamente em lugar nenhum, né? Então eu fiquei muito assustado e fui para a universidade a pensar o que eu ia fazer, né? E aí eu fiquei pensando e a solução que eu encontrei foi: vou levar o meu orientador, meu respeitável professor de folclore, para o botequim e vamos ver lá o que vai acontecer, né? E aí fomos, eu e Samuel, para o botequim.
conversar com o Elton Medeiros. E aí, é claro que depois de algumas cervejas, decidimos que sim, que iríamos fazer um rancho, que adoraríamos fazer um rancho. E o Samuel imediatamente começou a compor uma música para o rancho, um hino do rancho. E aquilo foi tomando uma proporção que envolveu todos os frequentadores ali daquele botequim, né? Os músicos, inclusive. E foi assim que, nesse ano de 2001, eu escrevi meu primeiro trabalho acadêmico, e nós colocamos esse rancho na rua, né? De uma maneira muito, muito bonita, porque acabou envolvendo muita gente, na verdade, né? Não foi uma iniciativa minha apenas, foi uma iniciativa de toda a comunidade ali daquele botequim, né? Então nós fechamos a Avenida Atlântica, para vocês terem uma ideia, que é a avenida à beira-mar de Copacabana, conseguimos um carro de som pequenininho, onde cabiam 10 músicos, mas foram 20 músicos assim, apinhados. O Samuel não coube no carro, foi cantando na rua, né, a marcha que ele tinha composto especialmente para o rancho. E desde então esse rancho passou a fazer parte assim, do cenário musical do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Eu trouxe aqui um vídeo, eu acho que dá para colocar aí, do YouTube, de uma gravação. Esse vídeo não é profissional, é um vídeo que alguém gravou assim e colocou no YouTube, né? E aí eu trouxe aqui para mostrar um pouquinho nessa ocasião aí em 2003 a gente não desfilava mais porque não era tanta gente para desfilar que não cabia mais. Então eu optou por fazer uma coisa de um baile, né? Um palco com um baile. Então isso foi uma experiência que me marcou muito. Eu estava no começo da graduação e de alguma maneira isso até hoje me marca, assim, porque é uma pesquisa que não feita por mim exatamente, mas por uma série de pessoas, quer dizer, como o desdobramento de uma pesquisa muitas vezes inimaginável, né? Eu jamais imaginaria que isso teria depois esse peso, né? Esse desdobramento. Bem, o segundo estudo de caso está relacionado a esse senhor aí. Eu queria passar um pouquinho mais, até uma partitura lá na frente. Aqui, Eu dizia que eu costumava frequentar esses acervos, esse museu, o Museu da Imagem do Som, com esses arquivos de choro, né? E frequentemente eu encontrava partituras como essas que estão aí, né? Meu interesse era pesquisar, porque eu queria repertório de choro, então eu queria realmente tocar essas músicas. Muitas vezes eu copiava, até xerocava, eu copiava à mão para tocar. Por acaso essa música aí eu cheguei a gravar depois. E é uma partitura de 1918, na verdade. E depois, com o tempo, eu fui me questionando um pouco no sentido de quem eram essas pessoas que escreviam essas partituras, né? Porque havia diversas caligrafias diferentes, copistas diferentes, etc. E a princípio eu estava interessado no conteúdo, mas depois eu comecei a me questionar, mas quem foram essas pessoas, né? A partitura de 1918, outras ainda do século XIX, quer dizer, que história que está por trás disso aí? Então eu fui pesquisar, e uma das referências já citadas na época pelo Tinhorão e por outros autores era justamente o livro desse senhor, do Alexandre Gonçalves Pinto, que era um carteiro do Rio de Janeiro, que em 1936 escreveu o livro chamado O Choro, Reminiscências dos Chorões Antigos, né? Esse livro é um livro que é apontado assim como um dos mais importantes da história do choro e foi o tema da minha tese de doutorado, de alguma forma. Mas me incomodava um pouco porque eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do livro. Era um livro escrito em um português de difícil compreensão, mesmo para nós brasileiros, né? Porque ele usa muitas gírias, há muitos desvios da norma culta, há muitos elementos de oralidade ali, então é um livro
de difícil leitura e que normalmente foi visto como um livro de alguém que não sabia escrever, né? de uma pessoa, de um ignorante quase, que ou a gente trata como se fosse um coitadinho ou como um ignorante, de alguma forma, né? Então, normalmente, quem escreveu sobre esse livro normalmente tinha uma dessas posturas. E eu fui tentar ver uma outra forma de ler aquilo, na verdade, né? O livro é todo escrito em verbetes, são cerca de 300 verbetes. Cada verbete é sobre um músico popular da época, né? Então, muitas vezes, esse verbete tem o apelido do sujeito que ele está descrevendo, não tem nenhum nome. É Joãozinho das Couves, Leopoldo Pé de Mesa, e assim vai, né? E o que me interessou logo de cara foi pensar esse livro como algo, pelo menos no Brasil, novo. Porque quando a gente imagina um livro sobre uma determinada música, um livro sobre jazz, um livro sobre qualquer gênero, né? A gente pensa logo em um livro que faz uma espécie de elenco dos melhores compositores daquele gênero, dos melhores instrumentistas, dos melhores intérpretes, né? E esse livro é justamente o contrário, né? Esse é um livro em que ele retrata esses 300 músicos, e a maioria desses músicos não eram grandes instrumentistas, tinham instrumentos muito precários. Ele fala toda hora, Capitão Braguinha tinha uma flauta muito velha que ele remendava toda hora, o outro tocava o off-clade, que era um instrumento popular no choro no período, e também todo errado, tocava muito mal, desafinava, etc. Mas ele sempre descreve essas pessoas porque elas têm uma razão de ser para aquela música, na verdade. É como se ele dissesse que aquela coletividade é que estabelece, em última análise, a música, né? Aquele fator social. Então eu coloco lá, né, talvez um primeiro livro sobre uma música popular urbana, onde se retratam sem distinção tanto os melhores quanto os piores instrumentistas. As descrições dos piores são ótimas, assim, normalmente são muito boas. Ele descreve um certo Josino Facão. Facão era um cara que tocava muito mal, né? Era uma gíria para dizer que o cara tocava muito mal. E o Facão, então esse cara chegava e todo mundo ficava chateado porque ele ia atrapalhar a roda de choro, né? Então, quando ele parava de tocar, as pessoas colocavam no cone do instrumento, que o off-clade tem um cone, né? Colocavam comida ali, sem que ele visse. E aí, quando ele voltava para tocar, ele não conseguia tocar porque estava entupido o instrumento, e todo mundo ria e tudo mais. Então, quer dizer, tem várias histórias assim, que são divertidas e preciosas assim, sobre o entorno, né? Mas essas pessoas tinham uma importância fundamental ali, né? E ele escreve, inclusive, não músicos, né? Mariquinha Duas Covas, era uma senhora que fazia comida e recebia esses músicos. E ele fala muito claro, essa senhora era do choro também, era chorona também, né? O chorão é quem toca essa música, de alguma forma, né? Então essa pesquisa redundou, aqui é uma foto desses músicos anônimos, é uma foto de 1916, do Augusto Malta, em que você vê vários músicos negros, mulatos, né, coletadas. Eu e um grupo de músicos organizamos um site, que é o casadochoro.com.br, que é uma iniciativa ligada à Escola Portátil de Música, que é um projeto de extensão lá da Unirio. Nesse link online, vocês conseguem acessar cerca de 6.000 partituras manuscritas desse período, né? Está tudo online. E, de alguma forma, esse repertório, essas atividades musicais, essas partituras, elas se tornam base para atividades educativas, né? Então, eu trago um vídeo aqui, que é o vídeo do bandão lá da Escola Portátil, que a Escola Portátil é esse projeto que ocupa a Unirio aos sábados, né? Então, são aulas que são dadas para... A procura é sempre muito grande, temos cerca de sempre 1.000 alunos por semestre, tocando violão, cavaquinho, pandeiro, instrumentos de sopro e tudo mais. E qual é a ideia? É pegar parte desse repertório mais antigo e colocar para ser tocado de novo, de uma forma muito viva, assim, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho desse vídeo.
prático assim, dessa pesquisa específica, né? Eu acho que o nosso tempo já deve estar se esgotando, eu vou só passar aqui para as conclusões. Enfim, o mais difícil é isso, na verdade, não são conclusões, são provocações, né, para a gente continuar a pensar aqui depois, né? Eu anotei, fiz algumas anotações um pouco a esmo aí, né? Abandono da ideia de um observador pesquisador neutro. As ações de pesquisa necessariamente interferem, eu diria que devem interferir cada vez mais nas realidades pesquisadas, né? Esse caráter circular entre prática e performance, entre pesquisa e performance, que parece sempre muito importante. E é claro que todas essas pesquisas, a gente não tem nenhuma ilusão de que elas são ascéticas, digamos assim. É claro que elas têm caráter de escolha ideológica, elas têm uma série de discursos que muitas vezes estão em contradição, né? Quando eu fiz essa pesquisa sobre esse livro, sobre o livro do animal, do Alexandre Gonçalves Pinto, foi muito interessante perceber que ele estava tentando descrever uma unidade de músicos ali, os chorões, mas ao mesmo tempo, cada vez que ele descrevia um desses músicos, é como se ele trouxesse de novo a voz daquele músico, né? Isso faz com que o livro seja uma espécie de jogo de espelhos com várias narrativas, por vezes conflitantes, né? Então, por exemplo, quando ele vai descrever o Catulo da Paixão Cearense, que era um poeta importante da época, que era um ferrenho opositor do samba e do rádio, ele vai descrever o Catulo e diz: o Catulo, ele não gosta do rádio, porque realmente o rádio é uma droga, essa música do rádio não vale nada e tudo mais. E aí ele segue descrevendo. E aí depois ele vai descrever o Benedito Lacerda, que era um flautista da rádio, né? E aí ele vai dizer: o Benedito, esse grande flautista da rádio, a rádio, que é uma coisa maravilhosa, esse grande instrumento da música, etc. Quer dizer, isso se repete várias vezes ao longo do livro, né? Então há uma série de discursos aparentemente incongruentes, mas que estão ali. Ele está tentando construir uma imagem de uma unidade, né? Essa unidade é formada por esse jogo de espelhos, aí, de alguma forma. E aí eu acho que, para pensar, é isso, na verdade, né? Acho que no tempo atual que nós vivemos, um tempo marcado por tantas mudanças, tanto nesse caráter metodológico de relação entre pesquisador e pesquisado, tanto quanto a revolução digital pelo qual passamos recentemente, né? Eu acho que a gente tem a obrigação cada vez mais de repensar os nossos produtos acadêmicos. Não tenho fórmulas, não tenho receitas de bolo para dizer é assim ou assado, mas acho que só essa inquietude, formular perguntas sobre como vamos disseminar esse conhecimento que estamos produzindo, eu acho que isso já vale as nossas pesquisas. Muito obrigado.